Irmãos, nós estamos reunidos desde sábado, quando nós temos, pela graça de Deus, trazido alguns temas, baseado nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 4. Nós tratamos, naquela ocasião, no sábado à noite, o seguinte tema: a igreja segue caminhando quando ela vê o que Deus vê. E nós dividimos em dois momentos. Nós tratamos sobre a paixão e sobre a visão. Hoje pela manhã, nós tratamos num texto de Mateus, capítulo 9, sobre o seguinte tema: a igreja faz o que... A igreja segue caminhando e ela faz o que Deus faz, ou o que Cristo faz. E agora à noite eu quero tratar sobre o seguinte tema: a igreja segue caminhando quando ela decide fazer o que Deus pede que ela faça. A igreja segue caminhando quando ela decide fazer o que Deus quer que ela faça. Mas antes de ir em Isaías capítulo 6, eu quero mostrar para vocês em João capítulo 4, algo bem interessante no versículo 38. Você pode dar uma olhadinha rápida em João 4, 38, que diz o seguinte, Evangelho de João 4, 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Jesus Cristo finaliza esse primeiro contato com os discípulos no tanque ou no poço de Jacó, com estas palavras: eu vos enviei. Mateus vai falar de uma forma mais imperativa no capítulo 28 sobre o Ide. Marcos, de forma mais ousada, no capítulo 16. Mas aqui, João já nos diz: eu vos enviei para ceifar. Observe que nós somos enviados não a semear, mas a ceifar. Observe que ele está nos conscientizando que alguém já foi antes de nós. É o que acontece em João capítulo 4. Ele olhando para a mulher samaritana, ele olhando para aquela multidão que ao ouvir o discurso daquela mulher, vem ouvir e ver o próprio Messias, ele diz aos seus discípulos: eu vos enviei a ceifar. Vocês agora têm só que colher. Vós não semeaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Nós não semeamos, mas fomos convidados, fomos invitados, fomos missionados a entrar neste precioso trabalho. Uma iniciativa preciosa de Deus ao meu favor, ao seu favor, ao favor da igreja. Nós somos convidados a participar desta tarefa, desta missão. A missão é de Deus. Missio Dei. E Ele conta comigo e Ele conta com você. Como dizia Ricardo Gondim, pastor da Igreja Batista em Santo André, São Paulo, a missão está inacabada. Nós ainda não podemos cruzar os braços. Há muita coisa a ser feita. Conforme falei também no sábado à noite, uma população mundial de 8 bilhões de habitantes. E nós, particularmente nós, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, com 272 missionários, vinculados a Nações Unidas, mais de 200 nações,
E nós, com uma representatividade presbiteriana em apenas 42 países. Nós, eu e a Gláucia, pastor Elnatan e sua esposa, a irmã Senira e a missionária Kelly, só em Santa Cruz de la Sierra, 11 milhões de habitantes. Em Porto Soares, como vimos hoje pela manhã, 22 mil habitantes. A missão é inacabada. Está inacabada. Em Lucas capítulo 10, há uma coisa interessante. Começando no versículo 1, Jesus chama os 70 e diz nos versículos seguintes: Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Talvez seja isso que desanime a muitos. Talvez seja isso que deixe tanta gente receosa de ouvir, de atender e de seguir ao Ide. Mas para consolar a mim e a você, Ele nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não deixa só. Talvez você esteja preocupado com o sustento. E eu quero consolar o seu coração com as seguintes palavras: fui moço, estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Não tem por que temer. O Senhor da missão nos convoca, nos chama. Diante do que vemos em João capítulo 4, 28, 38, eis que eu vos enviei para ceifar. O Senhor nos envia. Mas há uma coisa muito interessante que fala Santo Agostinho. Quando ele, falando em latim, ele diz: Nisi credites no intelligentes, se não crerdes, não entenderás. Eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso entender. Talvez a falta de entendimento, a falta de fé é que faz a igreja ou marcar passo ou retroceder, quando deveríamos avançar. Diante dessa breve introdução, eu vos convido a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 6, no versículo 1 adiante, onde vamos expor a palavra para esta noite. Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo que já vimos e ouvimos nesta noite. Pelas músicas, pelos testemunhos, pela poesia, pelo sorriso de cada irmão, pelo estender de um aperto de mão, pelo abraço.
Obrigado, Senhor, porque Tu estás neste lugar. E nós Te louvamos, porque quando nós aqui chegamos, o Senhor já estava. E nós Te louvamos e Te pedimos, fala-nos, Senhor. Segue falando, Senhor, porque nós queremos a Tua voz. A Tua voz, Senhor Deus, chegue aos nossos ouvidos. Quebrante o nosso coração e nos impulsione a fazer a Tua vontade. Porque a igreja segue caminhando quando ela decide fazer o que o Senhor pede que ela faça. E eu Te louvo por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O profeta Isaías, como alguns dos outros profetas, sempre tiveram acesso ao palácio e à presença de reis. Nós temos vários episódios na história dos reis de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, o acesso que os profetas tinham ao palácio e à presença dos reis. E no caso de Isaías não é o contrário. E é interessante que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, que o momento mais crucial na vida do profeta Isaías foi quando ele teve esta preciosa visão. Observe que o texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E eu quero chamar a atenção nesse momento, porque talvez os momentos mais cruciais da sua vida, os momentos mais difíceis, foi o dia em que Deus descortinou os céus e fez uma das maiores revelações a respeito do seu ser. Talvez quando você perdeu o seu casamento, talvez quando você perdeu o seu esposo ou esposa, talvez quando você sofreu um atropelamento ou um acidente, talvez quando você estava no fim do poço e você pensou, está perdido. Deus descortinou os céus e fez uma das mais preciosas revelações a respeito do seu ser. Porque isso acontece com o profeta Isaías, quando a referência é a morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, diz ele, eu vi o Senhor. Se você estiver cuidadosamente olhando do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver que Isaías não tem nenhuma revelação tão espantosa da presença de Deus. Ele ouve a voz do Senhor e ele vai dizer, ouvi a voz do Senhor que dizia, mas agora no capítulo 6, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi, não só ouvi, eu vi o Senhor. A igreja sai caminhando quando ela vê, a igreja sai caminhando quando ela faz, a igreja segue caminhando quando ela continua fazendo o que Deus quer que ela faça. E no ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Se eu e você já tivemos uma experiência de termos nascido de novo, conforme o próprio apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se você já experimentou o segundo nascimento, se você já teve experiências com Deus, se você já teve a oportunidade de se arrepiar, não só em testemunhos, não só na pregação, mas também na sua relação com Deus, se você já ouviu a voz de Deus, no mínimo 3 coisas você vai ter que fazer, conforme o texto de Isaías capítulo 6. Porque a igreja segue caminhando quando ela decide fazer o que Deus quer que ela faça. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Talvez no dia em que você
esperou um milagre, e esse milagre não veio. E você talvez atordoado pelas circunstâncias, você talvez sofrendo todas as dificuldades da vida, Deus traz através da sua palavra, através de uma música, através de um conselho, através de um amigo, o pastor ou um irmão, ele faz uma das maiores revelações a respeito de Deus. Você talvez tenha vivido experiências como esta. Então, se você teve e tem experiências com Deus, você não pode deixar de fazer o que está no versículo 5, na parte A do versículo. A igreja segue caminhando quando ela decide fazer o que Deus quer que ela faça. Observe o que diz o versículo 5. Depois desta manifestação, depois desta visão grandiosa, preciosa, tremenda do ser de Deus, chega no versículo 5, o profeta diz o seguinte: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Quem vê Deus, quem tem uma relação íntima com Deus, olha para si mesmo e vê que é um pecador, um miserável, e que está moribundo e às portas da morte. Observe que Isaías, depois desta magnífica visão, ele diz: ai de mim. Talvez nós, no lugar do profeta, disséssemos: aleluia, glória a Deus, eu vi o Senhor, e sairíamos por aí, saltateando, pisando e dizendo glória a Deus. Isaías, contrariando todas as doutrinas pentecostais, ele olha para si mesmo e diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Você não pode manter uma relação íntima com Deus, você não pode ter intimidade com Deus, se você continua sem ver o seu erro, sem ver a sua culpa, sem ver o seu pecado. Você não pode manter uma relação ascendente com Deus, se você não olha e não vê a pecaminosidade da sua alma e quanto ela precisa ser restaurada por Deus. O profeta diz: ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Mas o texto vai mais além, e na segunda verdade, dentro desse tema, quem vê a Deus, vê a si mesmo. Então ele olha para si mesmo, vê essa situação deplorável, pecaminosa, e de imediato ele olha ao seu redor. Porque a igreja segue caminhando quando ela faz o que Deus quer que ela faça. Então, olhando para o versículo 5, na parte B do versículo, ele então toma uma outra direção. Ele já não olha para aquele que está sentado no alto e sublime trono. Ele já não olha para si mesmo. Como representatividade da igreja, ele olha ao seu redor, ele olha ao seu lado, ele olha ao seu derredor, e ele diz no versículo 5, na parte B: habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele é um homem pecador e está rodeado de pessoas pecadoras. Ele percebe que igual a ele há muitos. E como disse em outra das nossas palavras, às vezes eu e você estamos cheios de conhecimento, cheios de doutrina, cheios de metodologias e estratégias, cheios de Deus, cheios de conhecimento, mas estamos ausentes de paixão. Olhamos ao nosso derredor,
Vemos pessoas viciadas. Vemos pessoas caminhando a passos largos para o inferno. Pessoas de lábios impuros. Pessoas mergulhadas no erro e no pecado. E não fazemos nada. Estamos cheios de conhecimento. Atravessamos mares e oceanos para sermos entendidos através das palestras, congressos, simpósios, mas não temos a paixão, a coragem de atravessar a rua e falar do amor de Jesus Cristo, de falar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Não temos coragem de dizer ou mencionar João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Carlos Stader, diferente de muitos de nós outros, um grande desportista inglês, foi alcançado pela graça salvífica de Cristo Jesus. O esporte lhe deu muitas riquezas. E um dia, este homem foi chamado para ser missionário na Índia. E as pessoas perguntavam, questionavam: Carlos, você é rico, você não precisa fazer isso. Por que você vai para a Índia pregar o Evangelho? Você pode fazer isso aqui na Inglaterra. Por que você está desfazendo das suas riquezas para colocar na igreja, em missões, na evangelização de um povo que você não conhece? E Carlos Stader disse: Jesus Cristo morreu por mim. E não há sacrifício maior que eu possa fazer por aquele que me salvou. Enquanto alguns estão indo na direção certa, muitos estão indo na direção contrária. A igreja segue caminhando quando ela decide fazer o que Deus pede que ela faça. Voltando à parte B do versículo, no segundo ponto do nosso discurso, o profeta Isaías diz: habito no meio de um povo de lábios impuros. Nós não precisamos ir muito longe. Nós temos parentes, amigos, camaradas, companheiros de faculdade, universidades, escolas, trabalho. E às vezes a pornografia flui com facilidade na boca das pessoas, nos gestos, nas ações. E nós, como mantedores da verdade, nós, como possuidores do conhecimento bíblico, não temos nem coragem de trazer um olhar de rejeição para estas pessoas, muito menos adverti-la. Não é possível, diz o profeta Isaías, porque no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Então quem tem uma relação com Deus, uma intimidade com Deus, quem conhece a Deus, olha para si mesmo, vê a sua podridão, o seu erro, o seu pecado, e diz: sou um homem de lábios impuros. Olha ao seu derredor e diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E para não deixar dúvida, ele diz: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Seria uma teofania? Seria uma aparência de Deus? Quando temos uma intimidade com Deus, nós somos impulsionados a olhar para nós mesmos, a olhar para o outro. E como terceiro ponto da nossa mensagem, tomar uma decisão.
Observe comigo que no versículo 6, o texto segue dizendo: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Assim o que acontece com o profeta Isaías, acontece comigo, acontece com você. 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9 diz que o Senhor perdoa os nossos pecados. As Sagradas Escrituras está abertos de versículo que diz: assim como dista o Oriente do Ocidente, o Senhor lança de nós as nossas transgressões. Agora estamos listos, estamos limpos. O pecado original ainda trazemos conosco, mas pecado confessado é perdão alcançado. Ao perdoar os nossos pecados, Deus nos habilita para tomarmos um passo mais adiante. E então ele chega no versículo 8 e faz a grande convocação. Ele começa a comissionar a mim e a você, ao profeta. E diz no versículo 8: depois disto, ouvi a voz. Ele só estava vendo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No versículo 5, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. No versículo 8, depois desse espetáculo, depois desta restauração de vida, versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Lembre no versículo que nós lemos sábado à noite, domingo, hoje pela manhã: os campos branquejam para a ceifa. Às vezes estamos iguais aos discípulos. Saíram do lado de Jesus, foram até a cidade de Sicar. Chegando ali na cidade de Sicar, fizeram as suas compras, compraram alimento, não tiveram a ousadia de falar que eles estavam com o Messias. Não tiveram a ousadia de falar que Jesus estava com eles. Mas Jesus, sozinho, próximo ao poço de Jacó, toma a ousadia e a iniciativa, porque sempre é Deus que toma a iniciativa a nosso favor. Toma a iniciativa pedindo de beber àquela mulher, puxando um relacionamento, começando a relacionar-se com uma mulher que aparentemente era inimiga. Não sabia ela que ela era o próprio Senhor Jesus Cristo. Como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Se tu conheceras o dom de Deus e quem te diz dar-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Tu tens desta água? Dá-me para que eu não volte a pegar nesse poço. E Jesus diz: vai, traz o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Falaste bem. Confissão. O Senhor aplica àquela mulher a palavra da salvação. E quando Jesus está conversando com ela, de ímpeto chegam os discípulos: Senhor, come. A mulher, aproveitando aquela brecha, vai depressa até Sicar, da onde tinha vindo os discípulos. E chegando lá, ela fala: olha, eu encontrei um homem que tem dito tudo o que eu tenho feito. Não seria ele o Messias? E quando Jesus está conversando com os discípulos, dizendo que os campos já estão brancos para a ceifa, e eles não conseguem ver esta grande verdade, lá vem a mulher com os homens, com aquela multidão, como se fora uma procissão.
E Jesus diz: ergue os olhos e vede que os campos branquejam para a ceifa. Nós temos esta grande responsabilidade. E no versículo 8 do profeta Isaías, como terceira e última parte da nossa fala, diz o texto: quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías provavelmente, ao se predispor, entra em parafuso diante da mensagem que ele tem que trazer. A mensagem que Isaías tem que trazer é uma mensagem de juízo. E isso é complicado na cabeça do profeta. Acostumado a igreja a trazer uma palavra de salvação, agora nós precisamos trazer uma palavra de juízo. E nos versículos 9 até o versículo 12 é a palavra de juízo. Um paradoxo. E observe no versículo 9: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Isaías pensa que agora ele precisa primeiro entender essa mensagem, para depois aplicar esta mensagem. A mensagem de salvação está ao meu e ao seu alcance, igreja, como também a mensagem de juízo. Mas como diz o versículo 13, ainda há um terebinto, ainda há um tronco. Versículo 13 diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. E você olhando no capítulo 1, no versículo 9, você consegue ver o que o profeta está dizendo nesse versículo. Se o Senhor dos Exércitos, Isaías 1:9, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. É dada à igreja a mensagem de salvação e também a mensagem de juízo. O que eu e você precisamos fazer é abrir a nossa boca, atravessarmos a rua e falarmos do perigo grande e grave que muitos estão vivendo, sem conhecer a verdade. Eu e você somos responsáveis por esta mensagem. Não é possível, ao termos conhecimento desta verdade, ao termos uma relação íntima com Deus, nos abstermos de falar de Jesus Cristo. Eu e você temos encontrado pão na casa do pão, pero temos sido egoístas. Não temos dado pão a quem tem fome. Traga seus parentes, seus amigos, seu funcionário. Fale do amor de Deus para o seu chefe. Fale do amor de Deus para sua cabeleireira, seu cabeleireiro, seu médico, seu fisioterapeuta, seu amigo. Diga para ele: há pão na casa do pão. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Não é possível nós termos esta verdade, nós termos uma relação tão íntima, tão estreita com Deus, e não obedecermos ao seu ide, à sua convocação, ao seu comissionamento. Porque se nós calarmos, até as pedras clamarão. Eu quero orar por você, eu quero orar pela igreja, eu quero abençoar a sua vida, porque os campos já branquejam para a ceifa. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua igreja e te pedimos, Deus, que Tu tenha misericórdia. Pedimos, Deus, porque não é possível a termos uma grande revelação a respeito de Ti, a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo, e ficarmos, Senhor Deus, apáticos a tão grande convocação. Eu não posso, Senhor Deus, ver a Ti e não ver a minha própria situação, não ver a situação do outro e não tomar a decisão de Te obedecer. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja a entender o comissionamento. Abençoa a Tua igreja a tomar a decisão de atender à convocação que o Senhor faz. Abençoa-nos, perdoa-nos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Falei para vocês sábado à noite sobre a missionária Sophia Miller. E coincidentemente, hoje pela manhã, na igreja central de Campo Grande, tive um encontro rápido com alguns jovens, e um deles chegou para mim e falou assim: pastor, o que o senhor diria para mim em relação às missões? Como ouvir a voz de Deus? Eu disse: simples. E eu disse para eles o seguinte: uma jovem assim como você, ao ser alcançada pelo Evangelho, se preparou em um seminário para a obra missionária. E depois, quando já estava num campo missionário, precisamente trabalhando na Colômbia, e subindo e descendo as águas do rio Insana, lá em cima, próximo à cabeça do cachorro, ela teve um encontro com duas pessoas que fez a seguinte pergunta: como foi o seu chamado? Como foi que você foi chamada para ser missionária? A senhora teve alguma visão sobrenatural? Algum sonho? Alguma revelação? Ela disse: não tive sonhos, visões, nem revelação. Li uma ordem e obedeci. Talvez muitos de nós estejamos esperando ter sonhos, visões e revelações. Martim Lutero, o grande reformador, que daqui a um mês estaremos comemorando o mês da reforma, o mês de outubro, ele disse uma coisa muito interessante quanto a isso. Tão crente e tão apaixonado pelas Escrituras, que ele disse: Senhor, não me mande sonhos, visões, nem revelação. Estou satisfeito com as Sagradas Escrituras. Amém? Que esse seja o meu discurso, seja o seu discurso. Que esta seja a minha definição e a sua definição.
Li uma ordem e obedeci. Não espere ter sonhos, visões, nem revelações. Você pode perguntar a qualquer missionário e pergunte para ele: você teve sonhos, visões, revelações para ir para o campo? Provavelmente ele vai dizer: li uma ordem e obedeci. No reino de Deus há uma placa: inscrições abertas. Currículo, fé, disposição e garra. Só isso. Não precisa mandar foto 3x4, nem referências. Há vagas no reino de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Ele conta comigo, Ele conta com você. Deus vos abençoe.